Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Uma traineira afunda e mata 6 pessoas na Baía de Guanabara, no Rio. Os estragos da chuva em Pernambuco. Em Olinda, teve deslizamento de barreira. O governo federal reforça a presença da Força Nacional no território Yanomami. E ainda a volta às aulas de mais de 1 milhão de alunos da rede municipal de São Paulo. Agora, no Brasil TV. Seis pessoas morreram e 2 estão desaparecidas desde ontem, quando um barco virou no mar durante um temporal no Rio de Janeiro. 4 vítimas já foram identificadas e os bombeiros ainda procuram por desaparecidos. Era um dia de lazer entre amigos e família. A Michele postou esse vídeo nas redes sociais. Os amigos aproveitaram o domingo de sol para fazer um passeio de barco. 14 pessoas estavam a bordo da traineira, uma embarcação usada para pesca. O tempo começou a virar rapidamente no meio da tarde. Vídeos gravados dentro do barco mostram a chuva chegando. Você tá doido, hein? Começou a ficar de verdade agora, hein? Você tá doido? Nesse vídeo, o barco já está no meio da tempestade. Chove forte e a visibilidade fica muito prejudicada. Os homens conversam muito tensos para tentar decidir o que fazer. No último vídeo gravado, já não dá para ver quase nada fora do barco. As pessoas aparecem com coletes salva-vidas. O mar está muito mexido e venta forte. Que doideira, mano. Você tá doido? O grupo tinha saído da Praia dos Bancários, na Ilha do Governador, ainda pela manhã. Eles foram para a ilha Jurubaíba, que fica na Baía de Guanabara, perto de São Gonçalo. Na volta, quando passavam perto de Paquetá, o barco virou. Às 5h25 da tarde, o corpo de bombeiros foi acionado por um acidente. Um outro barco que passava por perto fez o primeiro resgate. Graças a essa ajuda, 6 pessoas conseguiram sair do mar com vida. Ainda durante a noite de ontem, 3 corpos foram resgatados pelos bombeiros. Estavam dentro do barco. Uma mulher e 2 homens. Um cachorrinho também foi encontrado sem vida. Cerca de 50 militares passaram a noite tentando encontrar sobreviventes. Hoje pela manhã, os bombeiros encontraram mais 3 corpos. 2 estavam perto do barco, o de uma mulher e o de uma criança. O terceiro é de um homem que estava perto da ponte Rio-Niterói. Um exame no Instituto Médico Legal vai comprovar se ele estava ou não no barco que afundou. As equipes de salvamento partem aqui do grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros em Botafogo. Os militares contam com o apoio de lanchas e helicópteros. Mergulhadores também atuam na área do acidente, onde a profundidade pode chegar a 30 metros. A Marinha do Brasil abriu um procedimento interno para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades sobre o acidente. E a Lívia Torres acompanhou o trabalho de buscas até o início da tarde e atualiza as informações. Olá a todos, o Corpo de Bombeiros concentra esse trabalho de buscas aqui no grupamento marítimo que fica em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Eles têm aí o auxílio de botes, drones e embarcações para ajudar nesse trabalho. Ao todo, 14 pessoas estavam a bordo dessa embarcação. 6 pessoas morreram. Por enquanto, apenas 4 foram identificadas. Everson Costa de Assunção, que tinha 45 anos, Juliana Gomes Delana da Silva, que tinha 35, Michele Sena e Evandro José Sena, que eram casados. 6 pessoas foram resgatadas com vida ainda ontem. Eram 2 homens, 2 mulheres e 2 crianças. Todos estavam a bordo da traineira, que é um barco pequeno usado para pesca. 2 pessoas ainda estão desaparecidas. Os corpos estão sendo encaminhados para o Instituto Médico Legal para que seja feita a identificação, que vai acontecer através da impressão digital das vítimas. Lívia Torres, para o Brasil TV. Uma mulher morreu depois de uma canoa com 5 pessoas afundar em Morro de São Paulo, na Bahia. Segundo testemunhas, 2 crianças e 2 mulheres e um homem também estavam no barco. Tripulantes de um outro barco tentaram retirar o homem que segurava a canoa. A Marinha disse que vai ser instaurado um inquérito sobre o acidente para apurar as causas e responsabilidades. A Polícia Civil da Bahia também investiga a morte. Não há informações sobre a capacidade, nem o ponto de embarque e o destino da canoa.
Um homem armado com uma faca fez uma funcionária de uma loja de conveniência refém no interior de São Paulo por cerca de 3 horas. Segundo a Polícia Militar, esse suspeito teria sofrido um surto psicótico. Olá, os amigos que acompanham o Brasil TV. Esse caso foi registrado em uma conveniência que fica às margens da rodovia Castelo Branco, aqui no interior de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, um homem que viajava de carro com a família do Mato Grosso do Sul, com destino à capital paulista, parou em um posto de combustíveis às margens da rodovia. Ainda segundo informações da polícia, lá ele teria tido um surto psicótico e acabou ameaçando com uma faca uma das funcionárias do estabelecimento. Foi aquele momento de pânico, a polícia precisou isolar toda a área e a vítima só foi liberada depois de 3 horas de negociação. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil aqui de Botucatu. Já a mulher, funcionária da conveniência, foi encaminhada para atendimento médico e felizmente não sofreu nenhum ferimento grave. Adriano Baracho para o Brasil TV. A polícia investiga uma tentativa de feminicídio em frente a uma escola municipal no sul do estado do Rio. Uma funcionária do colégio chegava para trabalhar quando foi abordada por um homem que atirou e em seguida tentou suicídio. E aconteceu próximo à entrada da Escola Municipal Amaral Peixoto, aqui no bairro Retiro, em Volta Redonda, bem na hora da entrada dos estudantes para o primeiro dia do ano letivo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 41 anos, foi atingida no tórax e no braço. O atirador dela tentou tirar a própria vida assim que efetuou os disparos contra a mulher. Ele atirou no próprio pescoço. Foi encontrado pela Polícia Militar caído na calçada e ao lado dele a arma utilizada na tentativa de homicídio. Os dois foram socorridos para o Hospital São João Batista. A mulher estava lúcida e estável e estava passando por exames no período da manhã, quando a nossa equipe entrou em contato com a unidade médica. Já o atirador estava em estado grave, estava entubado e necessitando de auxílio de ventilação mecânica para respirar. A tentativa de homicídio foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda, que está responsável pela investigação, mas ainda não há a motivação para este crime. Apesar de toda essa situação, esse local aqui no bairro Retiro é um local muito movimentado, principalmente agora com o retorno às aulas, mas apesar de tudo isso, as aulas no período da manhã e também no período da tarde aconteceram normalmente. Weila Gonçalves para o Brasil TV. A gente fala agora da vacina contra a Covid. Salvador retomou hoje a aplicação da primeira dose em crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, com ou sem comorbidades, com a Pfizer Baby. A Bahia tem quase 6 milhões de pessoas não vacinadas contra a Covid-19 ou com esquema vacinal incompleto, segundo a Secretaria da Saúde. Foi retomada hoje em Salvador a aplicação da primeira dose em crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, com ou sem comorbidades, com a Pfizer Baby. A aplicação de doses para esse público ficou suspensa por cerca de 1 mês por falta de doses, mas uma remessa chegou à Bahia no último sábado. A mobilização contempla também a vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade residentes na capital baiana e a aplicação de primeira a 5ª dose. Mais de 12 milhões de pessoas com 12 anos ou mais fazem parte do público-alvo da imunização. Olha, carnaval chegando e a gente tem um alerta para o pessoal que vai viajar para algumas cidades de São Paulo, porque é preciso estar atento com a febre amarela. Na última sexta-feira foi confirmado o primeiro caso desde 2020 da doença no estado. Foi na cidade de Vargem Grande do Sul. A Secretaria Estadual da Saúde emitiu um alerta para que quem viajar para áreas de mata no carnaval tomem a vacina contra a febre amarela. A Ananda Apple traz os detalhes. O caso confirmado foi em um homem de 73 anos que é morador da zona rural da cidade de Vargem Grande do Sul, na divisa de São Paulo com Minas Gerais. As cidades do interior de Minas e do Paraná já estão com alerta de contaminação pela doença. O risco é maior em áreas de mata e zona rural, onde há turismo para fazer trilhas e também para acampamentos. No estado de São Paulo, a cobertura vacinal está em 64%,
contra a febre amarela. E essa vacina leva um tempo de 10 dias para criar anticorpos nas pessoas. Então, quem vai fazer esse tipo de turismo no carnaval precisa se vacinar entre hoje e amanhã, para a vacina começar a produzir efeito. Essa vacina faz parte do calendário de imunização normal do estado de São Paulo e está disponível em todos os postos de saúde. Existe, o receio de que a febre amarela ela saia da sua forma silvestre e venha para a sua forma urbana, que seria a transmissão aí pela Aedes aegypti. Existe esse risco teórico e a gente não quer que isso aconteça, porque aí a circulação do vírus aumentaria muito. Entre 2017 e 2018, o estado de São Paulo enfrentou uma grande crise de febre amarela, que causou a morte de mais de 170 pessoas no estado. Na ocasião, ao menos 15 parques na capital paulista foram fechados por causa do risco de contaminação por febre amarela silvestre. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2018 e 2019, São Paulo e Minas Gerais foram responsáveis por 63% dos casos notificados da doença em todo o país. A pessoa que tem aí um quadro de viagem recente a um lugar que tem a circulação do vírus da febre amarela, que começa a ter febre, mal-estar, dor de cabeça, enjoo, ela deve procurar um serviço médico para ser avaliado, sem esperar que fique amarelo, porque nesses casos já é um sinal de gravidade avançada. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo reforçou que a transmissão da febre amarela em seres humanos não tem nenhuma relação com macacos, mas sim com mosquitos que vivem em região de mata fechada, como a Ananda Apple mostrou na reportagem. Uma pessoa morreu e outras 5 foram resgatadas com vida num deslizamento provocado pela chuva no Grande Recife. A Bianca Carvalho traz as informações. Olá, a gente recebeu daqui um aviso da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Climas, sobre uma chuva de moderada a forte, prevista para ser hoje o dia inteiro, mas principalmente de madrugada, pela manhã e se dissipando à tarde. O que a gente viu foi muita chuva. A madrugada, o dia todo. Ruas ficaram alagadas, muita gente não conseguiu sair de casa, outras pessoas não puderam chegar ao trabalho, à escola, as universidades tiveram que suspender as aulas. De acordo com os meteorologistas, choveu, sobretudo no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, que fica na região metropolitana do Recife, um volume equivalente à chuva esperada para todo o mês. Aqui em Olinda, um desabamento de barreira destruiu 2 casas. Uma pessoa morreu. A barreira fica naquela área, ali em cima. Ela desabou entre 7 e 7h30 da manhã. Havia um casal numa casa, o homem e a mulher foram socorridos, mas, de acordo com os médicos, os ferimentos não são de grande risco. Na casa do lado havia 7 pessoas, a mulher, o marido dela, a filha, o neto e outros 2 filhos. 2 crianças ficaram feridas, um menino de 12, um menino de 4 anos. A mulher também, a dona da casa, foi socorrida, ficou muito nervosa, levou uma pancada na cabeça, uma grade caiu por cima dela, ela teve que ser socorrida. E aí foram 5 pessoas socorridas, infelizmente o filho dela, um rapaz de 19 anos, morreu. O carro do IML chegou aqui no início da tarde para fazer a retirada do corpo, que foi localizado pelo Corpo de Bombeiros. O rapaz fazia entrega de água, de açaí, era um rapaz conhecido por todo mundo aqui no bairro. Uma informação importante é que todo mundo que está aqui disse que essa área já tinha sido condenada pela Defesa Civil, mas as pessoas estavam morando aí, não havia nenhuma fiscalização. E que a dona da casa estava juntando dinheiro, porque estava com medo dessa barreira. Ela estava juntando dinheiro para fazer a mudança e tentar ir para um outro lugar. Bianca Carvalho, para o Brasil TV. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse hoje que o governo federal não vai dar nenhum apoio para a retirada de garimpeiros das terras Yanomami e que até amanhã 100 homens da Força Nacional chegam ao estado para reforçar a segurança das bases da FUNAI e de postos de saúde do território.
O governo federal acredita que a maioria dos garimpeiros vai deixar o local voluntariamente e aqueles que não saírem serão alvos da segunda etapa da operação para o fim das atividades ilegais no território, que começa nesta semana com a chegada de um efetivo maior das forças de segurança. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o efetivo disponível é de mais de 500 policiais federais da Força Nacional de Segurança e militares das Forças Armadas. Nós estamos na expectativa que, quando do início das ações policiais coercitivas, nós já tenhamos pelo menos 80% desse contingente de 15 mil pessoas que saíram do território Yanomami desde a semana passada e ao longo desta semana. E nós teremos as ações mesmo de afastamento compulsório, obrigatório de quem eventualmente não saiu nesse período. E isso envolve a apreensão de equipamentos, isso envolve a destruição de equipamentos, para que eles não voltem a ser reutilizados em atividades ilegais. Isso envolve a destruição de pistas clandestinas, pode envolver a prisão em flagrante de pessoas que eventualmente ali ainda estejam. Na quarta-feira, ministros da área social, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica vão para Roraima acompanhar de perto a ação. Este médico, que atua há mais de 30 anos na Amazônia, afirma que a fuga desorganizada dos garimpeiros traz perigos para a saúde e o meio ambiente da região. Em entrevista à Globo News, ele disse que esse movimento pode levar doenças para moradores e provocar rastros de destruição. Eles já estão lá numa área ilegal, fazendo coisas ilegais, muitas vezes vendendo esse ouro de maneira ilegal. E também acomodados, né, ocupando aquilo de maneira sem nenhum tipo de cuidados de higiene, com muita doença. Então tem muita malária, muita Covid, muitas doenças sexualmente transmissíveis, né, muita circulação do ouro, tudo ali vale pelo ouro. E isso aí é o que acaba trazendo uma tragédia social, né, não só lá, mas aonde existe essa mineração. Não só existe o dano ambiental, mas o dano social é muito grande. E acho que o mais preocupante é que essas pessoas vão todas se espalhar pelas cidades vizinhas e vão levar essa cadeia toda para esses outros lugares e continuar. Se a gente não oferecer legalidade para o comércio do ouro, se não oferecer um acolhimento social, não oferecer, sei lá, políticas públicas para essa população, eles vão continuar procurando o que eles sabem fazer, que é invadir a área, procurar ouro, pegar madeira ilegal, peixe ilegal e etc. O ministro da Justiça negou que a saída voluntária dos garimpeiros signifique impunidade para aqueles que atuaram de forma ilegal no território Yanomami e que o foco do inquérito aberto pela Polícia Federal é chegar aos donos dos garimpos e aos financiadores dos crimes ambientais. Claro que nós temos os executores de crimes ambientais, por exemplo, e mesmo da exploração ilegal do garimpo em terras da União. Então essas pessoas estão sendo identificadas, inclusive por imagens, e claro que serão alvo do inquérito policial. Agora, o inquérito tem um foco. Qual é o eixo prioritário do inquérito policial que foi instaurado? Genocídio, ou seja, os agentes públicos que por ação ou omissão determinaram aquele resultado da morte de centenas de pessoas, desvio de dinheiro da saúde, e os responsáveis pelo comando do garimpo ilegal. Dino afirmou ainda que até amanhã 100 homens da Força Nacional vão desembarcar no estado para reforçar a segurança de bases da FUNAI e de postos de atendimento médico. Ao todo, são 68 postos de saúde no território Yanomami. A seguir, o domingo de provas do vestibular da Universidade Federal de Grandes Dourados. O Brasil TV está de volta falando do vestibular nesse fim de semana em Mato Grosso do Sul. Milhares de estudantes participaram das provas da Universidade Federal da Grandes Dourados. Muitos estudantes chegaram cedo. Antes dos portões serem abertos, a Valdilene já estava lá. Ela é indígena da aldeia Teicuê, em Carapó. Qual área você vai prestar? É administração. Administrar escola, mercados,
É isso que estou pensando para os sonhos, pensando todo, né? O Samuel também veio de fora, é de Rio Brilhante. Rodou mais de 80 quilômetros para prestar o vestibular para a administração. Eu tenho também vontade de ter o meu próprio negócio, como eu disse, com pessoas. Então, é óbvio que se eu vou mexer com pessoas, eu quero ter o meu próprio negócio, a administração é voltada para essa área. Cerca de 6.000 candidatos se inscreveram para as provas deste domingo. Elas foram realizadas em 6 cidades do estado. Aqui em Dourados foram 12 locais de aplicação. Os candidatos tiveram 5 horas e meia para responder 60 questões objetivas e ainda escrever uma redação. O vestibular seleciona estudantes para pouco mais de 1.000 vagas em 35 cursos de graduação. O Eduardo está em busca de uma vaga para o curso de agronomia. Para conseguir se dar bem, diz que se dedicou nos estudos. Foi bem intensivo até, faz alguns meses já que eu estou estudando, a preparação foi boa. Chegou a fazer cursinho pré-vestibular? Fiz. Você acha que é importante? É importante fazer para dar um apoio maior para a gente, né? A namorada veio junto. Além de dar aquele apoio moral, também aproveitou para sentir como é a experiência como treineira, já que ainda está no 2º ano do ensino médio e não chegou a vez dela para valer. Para você fazer a prova com tranquilidade, você já veio preparada também? Sim, trouxe água, caneta, tudo. E falando agora de quem só vai fazer vestibular daqui a alguns anos, em São Paulo, hoje foi o dia de estreia no ano letivo. Alunos de escolas municipais da cidade de São Paulo e de outros 23 municípios da Grande São Paulo voltaram às aulas hoje. Só na cidade de São Paulo, a rede municipal tem mais de 1 milhão de alunos em mais de 4.000 creches e escolas. Tristeza com o fim das férias? Não para essa turma. Eu queria tanto voltar para cá, não queria ficar dentro de casa. Os portões dessa escola municipal na Zona Norte só abriam às 7 da manhã. Mas bem antes disso, o Reinaldo já estava lá esperando. Eu gosto de chegar na sala primeiro, já guardar meu lugar, para ter uma visão melhor da lousa e poder falar com os amigos, é claro. A Gabriela também não queria perder tempo. Eu acordei 3 da manhã, fiquei esperando dar 4, 5, aí eu fui avisar minha mãe e era 5 horas e ela, filha, deixa eu dormir. Ela disse, já acabou com o meu sono essa menina. E pensa que só os alunos estavam ansiosos? Essa noite, pra mim, assim, eu acordava toda hora, tinha medo de perder a hora, queria revê-los, eu tava com muita saudade. Mas nem todo mundo voltou hoje às salas de aula. No Céu Três Pontes, no Jardim Romano, Zona Leste, em vez dos alunos, foram os pais que vieram. Tivemos informação que o céu vai ser fechado. Eles falaram 6 meses, mas depois 2, 3, 4 anos, que tem 2 gases sendo tóxicos que estão dentro de uma sala do SEI e que vai ter que ser fechado, porque eles vão ter que trazer uma máquina para poder ver se esse gás vai continuar no ar. E na Escola Municipal General Liberato Bittencourt, no Jardim São José, Zona Norte, um bilhete avisa que as aulas só vão voltar na sexta-feira, dia 10. Atualmente, cerca de 420 mil alunos frequentam os ensinos fundamental e médio da rede municipal na capital. Mas, assim como nas escolas estaduais, a prefeitura também enfrenta o desafio de reduzir a evasão escolar. Hoje, pelos cálculos da Secretaria Municipal de Educação, 2% dos alunos, ou seja, cerca de 8 mil crianças e adolescentes, ainda estão fora da sala de aula. E ainda tem a necessidade de recuperar os prejuízos na aprendizagem durante a pandemia. Tivemos aí muitos anos, 2 anos das crianças fora do período escolar integral. É necessário que a gente faça a recuperação desse tempo perdido. Então a gente tem um programa de recuperação escolar que é feito junto com a nossa comunidade. Fortalecimento de 10 horas a mais e a recuperação de 2 a 4, dependendo de cada situação. Neste ano, tem mudanças nas regras do transporte escolar gratuito. Agora, os alunos que moram a uma distância de pelo menos 1,5 km das escolas têm direito ao TEG. Antes, esse limite mínimo era de 2 quilômetros. Vai na própria escola, a escola identifica pelo georreferenciamento qual é a escola mais próxima. Se ela tiver a mais de 1,5 km, automaticamente está enquadrado no transporte escolar gratuito. E as crianças com deficiência também têm este direito. Vale sempre lembrar que se tiver uma escola a menos de 1,5 km, mas você quiser uma escola específica, você não tem direito ao transporte escolar gratuito.
A Prefeitura de São Paulo disse que as aulas no CEL Três Pontes foram suspensas para reformas e descontaminação do solo. O município não deu um prazo, mas disse que durante esse período os alunos vão ser transferidos para escolas da região e que quem mora a mais de 1,5 km da unidade realocada vai ter direito ao transporte escolar gratuito. Sobre a Escola General Liberato Bittencourt, a Prefeitura informou que hoje o dia vai ser dedicado ao acolhimento de professores e da comunidade e que as aulas começam amanhã. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.